Nesse editorial, você vai entender o porquê a esquerda brasileira está tão, mas tão desesperada com a eleição do Milei. Não se trata do simples fato de mais um de direita ter vencido aqui na América do Sul. Nós já temos o Lacalle Pou, já temos outros de direita aqui, Paraguai, Uruguai, Equador, mas presta atenção, a coisa é um pouco além. Aqui na América do Sul, nós temos dois grandes países. Um deles, o maior e maior potência aqui da América do Sul, é o Brasil. Mas um que nunca foi desprezado, mesmo num momento de crise tão grande, pelo seu potencial, pela sua força, é a Argentina. E aí, se a direita argentina conseguir resolver o problema da nação, isso servirá de reflexo para toda a América do Sul. E aí, o já apagado Lula vai se apagar ainda mais. E Milei já começou com os dois pés na porta. E eu vou te explicar tudo isso nesse editorial aqui. Então, seja bem-vindo. Nosso segundo editorial do dia. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Segundo editorial é ao meio-dia, né? Então que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para todos os seus, para sua família, para aqueles que você ama. E que nunca falte a fé e a esperança, principalmente nesse dia abençoado de dezembro aqui, o último dia, o último mês do ano, né? E a gente está aqui torcendo para que a gente tenha boas notícias para encerrar o ano bem. Mas vamos começar? Olha só o nível do desespero da galera da esquerda aí. Essa matéria foi publicada pelo blog do Noblar, de esquerda, totalmente esquerda, e diz o seguinte: Milei na Argentina e Trump nos Estados Unidos. O eixo do mal para Lula. A festa da extrema-direita mundial em Buenos Aires. E aí, o que eu achei interessante aqui, vou até mostrar um ponto aqui a mais, a imagem que foi utilizada aqui, né? Provavelmente feita por IA, por inteligência artificial, mas mostra o desespero. O que o Noblar aqui fala nesse blog? Que o Milei é uma incógnita, que todo mundo esperava um Milei radical, que eles pudessem detoná-lo, destruí-lo, igual o Trump, o Bolsonaro, que fala palavras duras, que fala besteira, que fala isso, aquilo, e é simples demais de chegar e detonar a imagem do Milei. Só que não está sendo bem assim. O Milei chegou com uma campanha de motosserra na mão, com uma campanha de Viva la Liberdade, caralho. É mais ou menos isso aí. Espanhol não vai bem, não. E aí, o cara chegou, eu vou acabar com tudo, eu vou decapitar a burguesia, a casta política, eu vou chegar e vou causar. Só que passou a eleição. Passou a eleição, o homem mudou. E mostrou-se um grande estadista capaz de dialogar com Lula, colocar o Lula numa vergonha gigantesca, porque ele convidou o Lula. Então o Lula não poderia dizer que não veio porque não foi convidado. Ele foi convidado. E o Lula não veio porque seria envergonhado. E aí, todos os olhos se voltaram contra o Lula e não contra o Milei. O cara é muito mais estrategista do que você possa imaginar. Todo mundo espera, não, continua chamando Lula de comunista. Ele, não, vou chamar o Bolsonaro, vou dar honras de chefe de Estado para o Bolsonaro e vou convidar o Lula também. Eu sei que o Lula não vem. E aí, é o Lula que é mal educado em ser o primeiro presidente da história que recusa um convite de um presidente argentino. Você tem noção do quanto isso está assustando a esquerda, porque o cara é muito estrategista? Mas vamos lá, você vai entender um pouco mais. E assim, não tem preço, é impagável você ter que ver a mídia de esquerda começar com esse tipo de matéria. O nível de desespero é arrasador. Matéria do Fórum Café, para mim, um dos sites mais esquerdistas do Brasil. Bolsonaro é tratado como presidente na posse de Milei, extrema-direita. E aí a foto impagável, né? Porque a mídia brasileira colocou que Bolsonaro nem seria recebido, mas já recebeu honras de chefe de Estado. E aí
Tô fazendo propaganda para fórum, hein? Quem quiser assistir a fórum, fique à vontade. Quem sabe ver a cara deles hoje. Posse de Milei é palco para reunião da extrema-direita de vários cantos do planeta. Bolsonaro foi tratado como se fosse presidente do Brasil. E a crise na relação entre o PT, a ala palestiniana do governo e Fernando Haddad. Ou seja, hoje é um dia fúnebre para o pessoal da esquerda. Então eles já vão começar com aquela sensação de, pelo amor de Deus, que bagunça é essa? E aí a minha pergunta é, aqui no Brasil, Bolsonaro indiscutivelmente entregou números que para o Brasil são excelentes. Reduziu a desigualdade, o Banco Central fala isso. Foi o melhor do mundo na redução das desigualdades durante a pandemia. O PIB do Brasil, a economia do Brasil apresentou um desenvolvimento enorme. O Banco Mundial fala isso. Agora, o IBGE teve que soltar uma nota que reduziu drasticamente. Mais de 16 milhões de pessoas saíram da pobreza durante a gestão Bolsonaro. E aí nós tivemos aqui no Brasil um câncer político chamado imprensa, a mídia. A minha pergunta para vocês é, o Milei chegou de forma estratégica e está fazendo um trabalho diferenciado. A mídia argentina é tão porca, mentirosa e canalha quanto a mídia brasileira? A mídia argentina, ela é tão identitária, tão esquerdista, ou a mídia argentina já se tocou que está com a inflação de 140%, que está numa situação caótica na Argentina e que não vai adiantar remar contra a maré? Pois é, dá um pouquinho a entender que a mídia da Argentina é menos canalha do que a mídia brasileira. E aí, isso é um ponto favorável para o Milei, que vai se repercutir em toda a América Latina. Um trecho aqui de um jornal da Argentina, A24, fala sobre o Bolsonaro, né? Furor em Bolsonaro, Bolsonaro em Buenos Aires. E aí, a repórter, que eu não vou nem colocar não, porque tem espanhol mesmo, eu acho que, como eu, a maioria de vocês vai ter uma certa dificuldade. Mas vamos lá, eu vou colocar um trechinho só para vocês verem. Macri, esto fue hace una hora y media, entraba al Hotel Pestana, acá en la ciudad de Buenos Aires, con Jair Bolsonaro. ¿Tenemos el ruido ambiente de esto? ¿Tenemos el ruido ambiente? Escucha, a ver. Não dá para você entender mesmo, mas o que a mídia argentina falou? Olha, aqui na Argentina, a estrela não foi o Macri, não foi o Lacalle Pou, não foi nenhum dos presidentes eleitos. A grande estrela que brilhou na Argentina foi o Bolsonaro, e a América do Sul inteira está falando disso. Como que o Bolsonaro estava lá e o Lula não estava? E aí já é a primeira derrota. Lembra que o Lula nem para aqui dentro do Brasil e quer passar uma imagem de um grande líder lá fora? Pois é, mas o Bolsonaro, sem ser presidente, numa única jogada, passou essa imagem mais rápido do que o Lula ali dentro da Argentina. E aí, a repórter argentina aqui ainda brincou, não, vendo a popularidade do Bolsonaro, que nós não imaginávamos, por quê? Porque a mídia brasileira é porca, só chega coisa errada para a Argentina. E aí a repórter falou, não, vendo a popularidade do Bolsonaro, agora deu para entender o porquê que o Lula não quis vir aqui na Argentina. Ou seja, o Lula não quis ir para a Argentina e a grande responsabilidade foi jogada nas costas do Lula. Lula é o mal educado, Lula foi o grosseiro. Mas aí vai além. Aqui no Brasil, o mundo viu, depois da tragédia da mídia brasileira, falando que Bolsonaro era um ditador, isso, aquilo, o mundo viu a hipótese da democracia voltar aqui no Brasil. Muita gente comprou essa ideia. Democracia voltando no Brasil, Lula é um grande estadista, Lula vai ser o novo Mandela, Lula vai chegar e vai fazer, algo incrível, vai trazer a paz no mundo. Você lembra dessa balela que contaram? Pois é, só que o Lula entrou, e aí próprios Estados Unidos, o Biden, você deve lembrar de uma matéria que dizia o seguinte, que os Estados Unidos esperavam um aliado e viu que, infelizmente, é só mais um capacho do Putin. E aí, o Lula, quando entrou, ele foi para o lado da Rússia contra a Ucrânia.
O Lula, quando estourou a guerra lá em Israel, ele foi para o lado da Palestina, passou pano para o Hamas e não declarou o Hamas como terrorista e foi contra Israel e ataca Israel. Lula foi para o BRICS e se juntou com um monte de ditadores. Lula deixou o navio iraniano entrar aqui no Brasil. Lula trouxe o Maduro para dentro do Brasil com chefes de honra de Estado. E hoje o Maduro declara guerra à Guiana. Está aí prestes a declarar guerra à Guiana. O Lula mostrou para o mundo quem o Lula é. E o Milei, o radical, a extrema-direita, fez o inverso. Matéria do Ceará Antenado. Milei defende a ação de Israel contra Hamas. Pois é, sabe aquilo que a gente esperava que um presidente democrático fizesse? Declarar a legitimidade de Israel de se defender? Milei defende a ação de Israel contra Hamas e legítima defesa. Só um trechinho aqui, só para você ouvir aqui. Ó. Quero expressar mi total solidariedade com... Quero expressar minha total solidariedade com o povo de Israel pelos ataques sofridos. O povo de Israel por los atentados sofridos pelas mãos do grupo terrorista Hamas. Del grupo terrorista Hamas, a quem condenamos energicamente. A quem condenamos veementemente. Com uma pequena frase desse tamanhozinho, Milei, o radical da motosserra, da extrema-direita, já mostrou que é mais humano, mais coerente e mais estadista do que o democrata comunista aqui do Brasil. O Lula, que sente orgulho de ser comunista, o cara do Foro de São Paulo. Vocês têm noção que se a imprensa da Argentina não for tão canalha quanto a do Brasil, o mundo vai olhar entre direita e esquerda de forma diferente? Mas não para por aqui, não. Vamos lá. Outra grande falha do Lula. O Lula que critica o Zelensky. Na Argentina, Zelensky conversa com líderes de Equador, Paraguai, Uruguai e agradece o apoio de Milei. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, abordou nesse domingo, 10 de dezembro, de sua luta contra a invasão russa com os mandatários de Equador, Paraguai e Uruguai, durante a sua visita à Argentina para comparecer à cerimônia de posse do ultraliberal Javier Milei. Abre aspas. A voz poderosa e unidade dos países latino-americanos que apoiam a luta do povo ucraniano pela liberdade e a democracia é muito importante para nós, disse Zelensky nas redes sociais depois das reuniões. O primeiro lugar que o Milei visitou foi os Estados Unidos. E saiu de lá com a promessa de ser o maior aliado dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Pois é. E aí, nós teremos aqui dois pontos cruciais. E quais serão esses? O primeiro ponto, teremos um presidente da maior potência aqui da América do Sul, alinhado a tudo aquilo que é do lado, sabe, palestino, oriental, Irã, Rússia, China, do lado das não democracias, mas é o cara que se elegeu com a bandeira da democracia. Tudo aquilo que é não democrático, o Lula está ali para defender. E está nessa imagem. Então o Lula é aliado da Rússia, o Lula é aliado da China, o Lula é aliado... E aqui eu não estou falando comercialmente. Comercialmente é perfeito, tem que ser mesmo. Mas eu estou falando ideologicamente. Já do outro lado, a América do Sul respira com um presidente que vai ser aliado da Ucrânia, de Israel, dos Estados Unidos, ou seja, da Europa. Então, vamos lá. Você acha que a Europa respeita o Lula? Depois do que aconteceu na Alemanha, que a grande imprensa lá da Alemanha falou, olha, recebemos aqui um amigo problemático da Alemanha, ou seja, o cara que falou que era democrático e que mostrou que não é. Pois é, eu tenho certeza absoluta que eles estão mais desesperados do que nunca agora pelo que Milei representa. E eles esperavam um maluco, o que não vai ser. E outro grande
ponto que nós temos que discutir é a economia da Argentina. Porque o Milei chegou com um discurso coerente, um discurso verdadeiro, talvez, o que falta em muitos políticos. E no discurso dele ele falou, olha, vamos ser sinceros aqui com vocês. Eu prefiro falar uma dura realidade para vocês do que uma mentira fácil de contar. E aí nós vamos ter muita dificuldade para colocar a Argentina no eixo. E aí eu preciso da unidade e da confiança do povo argentino para isso. Então ele já foi claro, nós vamos ter 2 anos de caos econômico. Nós vamos ter 2 anos onde nós vamos ter que cortar. Nós vamos ter 2 anos onde nós vamos ter que tirar benefício social. Nós vamos ter 2 anos onde nós vamos ter que, fazer uma reestruturação aqui para colocar a Argentina no lugar. E antes de começar a colher os frutos, nós temos que plantar. E para plantar vai gastar. E o problema é esse. São 2 anos que serão cruciais, mas totalmente cruciais na vida do argentino. E aí vem Trump ano que vem, em 2024, que pode dar um suporte para o argentino. Tem muita empresa grande falando que já vai investir na Argentina. E aí, é uma aposta. Se a Argentina conseguir controlar, vai mudar o rumo da história aqui na América do Sul, da visão da direita e esquerda. Porque nós estamos falando de um país que vai mostrar novamente a diferença, né, entre esquerda e direita, e se ele conseguir fazer uma postura. E aí, as informações que nós temos é que Paulo Guedes já se propôs a ajudar, é que grandes economistas do mundo inteiro já se propuseram a ajudar a Argentina para mostrar o resultado diferente entre uma situação e a outra, né? Tá, eu vou deixar para me tratar dos outros temas aqui no próximo editorial para não ficar tão extenso. Mas a síntese que eu queria trazer para vocês aqui é: o desespero da esquerda com o Milei se resume no quanto o Milei, apenas no dia da posse, mostrou para o mundo inteiro. Vocês esperavam um estadista ponderado e a favor das democracias aqui na América do Sul? Se decepcionaram com Lula? Não, tá bom. Eu tô aqui e tô disposto a dialogar democraticamente. Pois é, a esquerda tá desesperada, é porque não dá para chamar ele de radical, com o que ele fez na última semana, né? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.